Fala, queridos alunos do IMP, professor Léo Van Holt aqui, professor do IMP Concursos, para que a gente possa fazer a revisão do direito constitucional, gente, de poder legislativo em sua terceira parte do funcionamento, né, do poder legislativo. Vamos ver agora o artigo 47. A gente já estudou o artigo 44, 45, 46 e agora vamos ver o 47. Olha só, gente, o artigo 47 da Constituição diz que, salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas pela maioria simples ou pela maioria absoluta de votos, pessoal. A regra é maioria simples, maioria de votos, maioria relativa, tá certo? Essa maioria simples, gente, é a maioria, é o quórum de aprovação. Para aprovar, basta a maioria simples. E presente a maioria absoluta de seus membros. Aí a presença precisa ser da maioria absoluta, que é o quórum de deliberação. Para deliberar, entenda-se deliberar como votar, para deliberar, eu tenho que ter a maioria absoluta. Mas uma vez que eu tenho a maioria absoluta, basta aprovar com maioria simples, salvo disposição constitucional em contrário, porque a gente tem os quórums, né, gente, de 2/3, 3/5 e por aí vai, tá bom? Gente, eu na aula, eu acabo falando dos votos neutros, que são os votos em abstenção, os votos em branco. Eu só quero relembrar aqui, tá, que pela doutrina majoritária, nas votações de maioria relativa, se eu tenho, tá, 300 deputados votando no plenário da Câmara, eu tenho o quórum de deliberação, porque maioria absoluta de 513 é 257. Então, eu atingi o quórum de maioria, o quórum de deliberação para deliberar. Agora, se desses 300 que estavam lá, 299 se abstiveram ou votaram em branco, um votou favorável, nenhum votou contrário, pela maioria simples e pelo entendimento da doutrina que cai em prova, você tem que ter o entendimento de que vai poder aprovar sim, tá certo? Matéria aprovada. Agora, se for uma matéria de lei complementar, não vai aprovar, vai ser considerada matéria rejeitada, porque nos quórums de maioria absoluta, de aprovação de maioria absoluta, de aprovação de 2/3, 3/5, eu preciso de 2/3 votando favoravelmente pela aprovação. E os votos em branco e as abstenções vão contar como voto contrário, porque não vão valer para aprovação, ok? Era só o cuidado que eu queria que vocês tivessem. E aí a gente vai para a ideia. Também explicar rapidamente, gente, que maioria absoluta é um número fixo, né? Então, no Senado Federal, no plenário, maioria absoluta de 81 é 41. Primeiro número inteiro subsequente à metade. É a definição de maioria absoluta. Então, para a Câmara dos Deputados, 513 é 257. Então, para votar no plenário da Câmara dos Deputados, eu preciso ter a presença, o quórum de deliberação de 257, um número fixo. No Senado Federal, um número fixo de 41 para deliberar. Agora, como é que vai aprovar? Depende dos votos em abstenção, tem que ter mais votos favoráveis do que contrários. Mas na votação, e isso vai variar a partir de quantos estão presentes naquela sessão. Se tiverem 300, 400, 500, esse número vai aumentar ou diminuir. Agora, na maioria absoluta, o número é fixo, tá? Então, um projeto de lei complementar para ser aprovado no plenário da Câmara precisa do voto de 257 favoráveis a esse projeto de lei complementar. No Senado, 41 favoráveis, tá certo? No sentido da aprovação desse projeto de lei complementar. E aí, gente, eu quero que a gente veja agora, e a gente já vá para as comissões parlamentares, artigo 58, caput, tá? Que diz que o Congresso e suas casas terão comissões parlamentares permanentes e temporárias. Você consegue me dizer qual é o conceito de uma comissão temporária? Qual é a principal característica de uma comissão parlamentar temporária? Ela é extinta ou ao final da legislatura, obrigatoriamente, ou quando termina a sua finalidade. Por exemplo, aquela comissão representativa do Congresso Nacional. Terminou o recesso, ela é finalizada, ela é encerrada. Tá?
ela é extinta, daqueles membros que foram eleitos, não são mais eles. Tá? A mesma coisa a uma CPI ou qualquer outra comissão temporária. Acabou com a sua... A CPI investigou, apresentou o seu relatório, terminou as investigações, não precisa terminar a legislatura, não. Ela já é extinta. Mas, obrigatoriamente, o final de uma legislatura acarreta a extinção de todas as comissões temporárias de uma casa legislativa. Seja ela o Senado, seja ela a Câmara, seja ela qual casa que você pensar aí na sua cabeça. Tá bom? E essas comissões terão as atribuições previstas no regimento ou no ato que criar, né, essa comissão. Uma CPI vai ter lá os seus limites de investigação a partir do ato que deu ali qual é o fato determinado, coisas do tipo. Mas eu quero falar agora, tá bom, gente, Bom, eu vou dar um exemplo aqui de comissão temporária, CPI, tá? Para você já cravar que CPI é comissão temporária. E você cravar uma comissão permanente, as CCJCs, Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, da Câmara e do Senado, tá? São comissões permanentes, elas continuam legislaturas, né, subsequentes, e elas não morrem. Os membros vão ser alterados, mas ela não é extinta, ela está prevista na resolução de cada regimento interno, são as comissões permanentes, exemplo, CCJC e por aí vai. Muito bem, gente. Eu quero dizer para vocês que o parágrafo 1º do artigo 58 diz assim: na constituição das mesas diretoras e de cada comissão, porque a mesa diretora, gente, inclusive, curiosamente, saiba, é chamada de comissão diretora. Então, ela é uma comissão também. Aí o que acontece? Nós temos que as mesas diretoras e as comissões, elas vão ser constituídas, tá? Elas têm que ter uma certa representatividade em relação aos partidos, tá? E aos blocos parlamentares. Eu vou te perguntar, tá, algo e você vai me dizer se está certo ou se está errado. Se eu disser que no Congresso, tá, na constituição das mesas diretoras e de cada comissão, é assegurada obrigatoriamente, num cálculo exato, a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa, isso está certo ou está errado? Está errado. Errado porque a Constituição já reconhece que é tanto quanto possível. Porque, gente, o cálculo matemático não vai conseguir ser exato. Então, é tanto quanto possível, num cálculo matematicamente aproximado, que aí cada casa faz aí seus cálculos, né, cuidando dos decimais, dos números e das frações, vai ter que ter, gente. A ideia é de que cada comissão e a mesa diretora seja um mini plenário. Que se no plenário um partido A tem 40% das vagas de deputados federais, na mesa diretora ele tenha uma média de 40% das vagas na mesa diretora. E de cada comissão permanente ou temporária. E pelo amor de Deus, comissões permanentes e temporárias, todas têm que se submeter ao cálculo da proporcionalidade partidária por exigência constitucional. O que eu estou dizendo é que o cálculo não é 100% matemático no sentido de ser exato. Ele é aproximado, mas ele é obrigatório para tudo quanto é comissão. Pensou em comissão, tem que ter o respeito ao PPP, princípio da proporcionalidade partidária, partido ou bloco, tá bom? Muito bem. E aí o que acontece? Mais uma vez eu vou lembrar, e pela última vez eu vou lembrar, gente, tá? Hoje na legislação eleitoral existem as chamadas federações partidárias. 2 ou mais partidos podem grudar um no outro e eles funcionam como se fosse um partido só. Então, se na sua prova, porque eu não vi até hoje, cair dizendo, olha, a proporcionalidade deve acontecer também em relação às federações partidárias, pode marcar verdadeiro. Porque hoje, federação partidária é igual a partido. Só que partidos pequenos podem se juntar durante um período de anos, obrigatório, tem uma exigência de ficar juntos uma quantidade de anos, né? Mas isso é para partidos pequenos, eles podem juntar e isso é uma federação permanente, como se fosse um partido só. Mas isso não tem caído em prova de direito constitucional, porque isso é infraconstitucional da legislação eleitoral. Mas partidos ou blocos, mas saiba você também, federações partidárias também, tá?
A comissão tem que espelhar essa composição de forças do plenário. Tá bom, gente? Muito bem. E agora a gente vai para as atribuições das comissões, gente. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de que quantidade de parlamentares de cada casa legislativa, gente. 1/10. Isso é chamado pela doutrina de delegação interna corporis. Isso é chamado dentro da Câmara dos Deputados de tramitação conclusiva nas comissões. Isso é chamado no Senado Federal de tramitação terminativa nas comissões. E eu quero que vocês saibam que isto é uma grande norma da Constituição que entrou em 88 para fazer, olha o nome, delegação interna. Cada regimento interno vai decidir quais matérias podem ser delegadas do plenário para as comissões, para desafogar a pauta do plenário, de modo a que determinados projetos, entre aspas, mais simples, possam ser votados de maneira conclusiva ou terminativa, como você queira chamar, tá? Ele vai ser votado do jeito que foi votado nas comissões, você manda para outra casa, manda para o Senado. Ou se isso for adotado num estado, você já manda para o governador para sancionar, porque só tem aquela casa legislativa e o plenário não vai triscar nesse projeto, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa, uma minoria, tá? Formada ali por 1/10, que vai dizer o seguinte: olha, casa, eu não gostei, porque é aberto um prazo, tá, gente? Tramitou pelas comissões, acabou de tramitar pelas comissões. Ora, você tem um texto final que as comissões aprovaram. Se 1/10 dos parlamentares da Câmara, do Senado ou de qualquer casa legislativa brasileira que adotar isso aqui não gostar desse texto que foi aprovado nas comissões, ele vai, junto com os colegas dele, 1/10 apresentar um recurso para dizer o seguinte: essa matéria não vai ser mais definitiva nas comissões. Agora, isso aqui vai esperar agora ser pautado no plenário. Eu estou exigindo que essa matéria seja pautada em plenário. É o grande artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1, que despenca em prova de concurso. Tá bom, gente? E a gente vai agora para outras atribuições das comissões. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, super tranquilo entender isso, gente. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa, física ou jurídica, contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Pessoal, isso aqui é o direito de petição. O cidadão brasileiro, e aí entenda, qualquer pessoa, tá, gente? Pessoa física, pessoa jurídica, não necessariamente brasileiro no gozo de direitos políticos, que é o cidadão, qualquer pessoa pode peticionar perante um órgão público e perante uma comissão parlamentar. E aí a comissão vê o que acha que vai fazer. Vai convocar um ministro, vai mandar um ofício para não sei quem, mas a comissão pode receber, gente, petições, reclamações. Isso é uma atribuição da comissão, receber petições e representações. Mas isso é muito tranquilo. Qualquer repartição pública tem esse dever de receber isso, inclusive. Muito bem. Solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Gente, muito cuidado. Aqui eu estou estudando com vocês o artigo 58, parágrafo 2º, inciso 5. Sabe por quê, gente? Isso aqui, inclusive, é nas audiências públicas. Mas quando a comissão solicita o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, na verdade, gente, isso aqui não tem nenhum tipo de punição se o cara não for. É um convite. Isso aqui é o típico convite. É o que a gente vai chamar de convite. Vai ser convidado. Solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão na forma de um convite. Se o cara não for, não acontece nada. Agora, em outro inciso, está escrito aqui, o inciso 3, convocar ministro de Estado para prestar informações. Convocar ministro de Estado, aí a gente ainda vai ver no próximo podcast, tá? Que é a questão de se o ministro não comparece, ele pode, né, incidir num crime de responsabilidade se ele não apresentou uma justa causa. Calma que a gente vai ver isso. Então,
convocar ministro de Estado, as comissões podem, tá? Podem convocar ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes à sua pasta ministerial. E isso a gente ainda vai estudar no artigo 50, mas já fica aqui como atribuição das comissões. E, por fim, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Pessoal, imagine o Plano Nacional de Educação, um plano de desenvolvimento de uma região brasileira, centro-oeste, sudeste, o plano setorial da indústria automobilística ou da indústria brasileira ou da indústria agropecuária. Então, você pode ter vários planos que costumam ser aprovados em lei. Esses planos podem ser fiscalizados. Aqui já é uma atividade fiscalizadora, para saber se aquela lei que foi aprovada pelo Congresso na forma de um plano, plano de educação, plano e por aí vai, se esses planos estão sendo cumpridos, se essas leis estão valendo, se estão produzindo eficácia, se aquele plano que foi feito para a indústria automobilística, para conceder um incentivo tributário, para poder garantir o emprego dos trabalhadores das montadoras de veículo e tudo mais, e de repente se descobre que os empregos estão sumindo, então esses planos têm que ser fiscalizados e, o que diz aqui, apreciar programas de obras, programa de obra mesmo, apreciar o programa lá da execução da obra, planos nacionais, regionais, setoriais, e sobre eles emitir o parecer numa proposta de fiscalização, que cada casa tem a sua. Na Câmara e no Senado se chama de proposta de fiscalização e controle. É mais uma atribuição, está no inciso 6 do artigo 58, parágrafo 2º, e com isso a gente encerra mais esse podcast de redação, de revisão, gente. A gente volta com o artigo 50, tá, da convocação e pedido escrito de informação a ministro. Até daqui a pouco.